partido na verdade. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, para que não haja desperdício. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram do que se havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir, arrebataram para fazer o rei. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir, arrebatá-lo para o fazer o rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Amém, irmãos? Pode assentar. Uma salva de palmas por essa leitura. Glória a Deus. Mas antes, quero agradecer a senhora, a Valéria, pastor, pelo convite, tá? Deus continue abençoando vocês. Obrigado pela confiança. Tem poucos dias eu estive lá embaixo, na quinta-feira passada, pregando na congregação. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos. Nesta igreja é a primeira vez que eu venho. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Amém, irmãos? Por esse amém, acho que eu vou voltar, né? Só ela que eu amém. Amém, irmãos? Então tá bom. Não é nem por força nem por violência. Falando nisso, os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com os irmãos? Amém. Amém também, né? Falar sobre o milagre da multiplicação. Versículo 1 do capítulo 6 está escrito assim: precisa abrir, não. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar. Você pode repetir comigo, por favor? 1, 2, 3. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: depois disso o quê? Porque depois disso quer dizer que teve alguma coisa antes, né? Depois disso, por exemplo, vamos supor que o Alan vai lá em casa fazer uma visita para mim. Aí eu vi que o meu irmão falou assim: olha, depois que o Alan chegou do serviço, ele foi lá em casa. Então depois disso, no caso, o Alan seria o serviço. O texto diz assim: depois disso, Jesus pegou o barco e foi do outro lado do mar. Maxwell, depois disso o quê? O que aconteceu?
Eu te falo. João Batista, alguém lembra quem ele era de Jesus? Primo, gente. Primo dele. João Batista, ele foi um profeta de Deus, segundo Jesus, o maior profeta que já viveu na terra. E João Batista, que era primo de Jesus, primeiro, havia morrido. A história os irmãos conhecem. Foi lá no castelo, desafiou Herodes, e Herodes mandou prender ele. Depois a enteada dele dança, e a mãe dela falou: olha, rende a cabeça de João Batista. E Herodes não falou: então, o que seja feito? Mandou cortar a cabeça de João Batista. A história se conhece. João Batista morreu. E João era amigo de Jesus, e não só amigo, era parente. Então Jesus, como homem, sentiu. Jesus, como homem, ficou triste. Jesus, como homem, Ana, ficou de luto. Se não bastasse o luto pela morte de João Batista, se não bastasse a tristeza, e João não morreu de velho, João não morreu num acidente, mataram ele, e na covardia arrancaram a minha cabeça, e fui profetizar. Jesus sentiu tudo isso. E se não bastasse a morte de João, irmã Maria, Jesus e seus discípulos estavam muito cansados. A Bíblia, a história da multiplicação está nos 4 evangelhos. Então cada um contou de uma forma. Os outros evangelistas falaram o seguinte: que eles estavam cansados, há dias estavam viajando, sem dormir direito, sem comer direito, sem ir em casa. Pedro, por exemplo, era casado, já estava dias longe de casa. E a Bíblia fala que Jesus percebe o cansaço dos apóstolos. E o próprio Jesus já estava cansado, ele estava no auge do ministério. A Bíblia fala que onde ele ia tinha multidão. Jesus não tinha descanso. Jesus não tinha um minuto de folga. E os apóstolos no mesmo pique, sem comer direito, sem dormir direito, sem ir em casa, vivendo de forma, peregrinando por Israel. Aí Jesus já está cansado, já está fadigado. Os apóstolos também. Chega a notícia para Jesus: olha, seu primo morreu. Herodes mandou cortar a cabeça dele. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: não, vamos dar uma pausa, vamos parar, vamos descansar um pouco. Vem comigo, entra no barco, vamos atravessar e vamos para o deserto. É por isso que é escrito assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado. Então, depois do cansaço, depois do luto, Jesus resolve ir para o outro lado, literalmente para o deserto, para ficar sozinho com os discípulos. Só que eu te disse que ele já estava muito famoso. A multidão, as multidões já seguiam ele. O que aconteceu? As multidões viram o barco de Jesus lá no mar da Galileia e correram para o outro lado. As multidões viram que Jesus estava se afastando e correram justamente para o lugar onde Jesus estava indo ficar sozinho, indo descansar. Quando Jesus chegou, a Bíblia fala que já tinha uma multidão esperando por ele. Ele só queria descansar. Ele só queria tirar uns dias de luto, chorar a morte do primo, descansar das viagens. Olha o que está escrito no versículo 2: e grande multidão seguia, porque viam sinais que operava sobre os enfermos. Irmãos, a multidão estava ali querendo milagre. Teve um evangelista que falou: as multidões o seguiam porque queria pão. João falou: as multidões o seguiam porque queria cura. E Lucas falou: as
ele olha para a multidão e ele sente compaixão daquela multidão, a ponto de olhar e dizer assim: são como ovelhas sem pastor. E a Bíblia fala que Jesus teve compaixão, curou todos os doentes, libertou todos os oprimidos e pregou durante 3 dias o Evangelho do Reino. Quantos